Tá, vamos ver aqui como derrotar a entidade em O Senhor do Caos. Acho que esse é o nome do filme, né? Derrotando filmes, vamos ver em 1.25x porque foi pedido do Bruno que mandou. Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse Olha. E se alguém que você ama fosse levado por uma entidade misteriosa e poderosa, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Rebecca tentando resgatar a sua filha das garras desse ser. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Galo Gog em Senhor do Caos. Essa família não tinha Curioso, né? Derrotando filmes. Que ideia legal, mas idiota ao mesmo tempo, mas muito divertida. ideia, mas se mudar para uma cidade pequena irá transformar suas vidas em um inferno. Rebecca Holland é uma reverenda que mora com a sua filha e seu marido em uma cidadezinha no interior da Inglaterra. O que ela não sabia é que enquanto fazia o batismo de um bebê, sua filha estava em casa fazendo algo que parecia um ritual, cortando seu próprio cabelo e aparentemente fazendo coisas com um pobre coelho sob a influência de pessoas misteriosas. Mais tarde, Rebecca conversa com a sua amiga Ida a respeito de um festival que terá na cidade e volta para casa, onde ela encontra o seu marido Henry tomando conta da Grace, que recebeu uma mordida do coelho, o que indica que pelo menos ela não machucou o animalzinho, mas que deve ter tentado. Então, mãe e filha sobem pro quarto para se arrumarem para o festival. E pelo que parece, Grace foi escolhida para fazer parte de algum papel durante esse evento. E antes de sair, o casal conversa a respeito de sua filha, pois Henry diz que precisa trabalhar e não tem tempo para ficar vigiando sua filha 24 horas por dia. Até porque é o trabalho dele que coloca comida na mesa. E ele tem cuidado dela durante meses, porque Grace se fechou depois que eles se mudaram para essa pequena cidade. O que nenhum dos dois sabia é que a garota estava escutando tudo. Aí, chateada, ela sai correndo para fora da casa em direção ao festival da colheita. Só que nenhum dos dois liga muito para isso, e apenas continuam falando sobre o evento. E Henry se oferece para ficar cuidando da casa, enquanto mãe e filha vão Acho que eles nem viram que a menina correu, não. curtir as festividades locais. Porém, isso foi só da boca pra fora, já que logo em seguida os dois vão juntos para o festival e se encontram com um casal de colegas e sua pequena filha. E aí, como Rebecca sabia que a sua filha já estava por ali, ela fala para Brione, a filha dos colegas, ir procurar por ela. Alguns minutos mais tarde, as garotas voltam depois de terem brincado um pouco e ficam com os seus pais curtindo o festival com suas fantasias e vendo as apresentações que estavam começando. E para pedir que as colheitas sejam boas, eles chamam o Senhor do Caos. Aí de repente, um homem fantasiado de valete representando o Senhor do Caos surge. Ele se apresenta, dizendo que está ali para protegê-los e começa a recitar o nome de Galogog. Aí as pessoas em volta também fazem isso, e do nada aparece alguém fantasiado como um grande demônio. Dessa forma, a festa continua até o anoitecer. Nossa, que rolê muito legal, né, cara? Nossa, não. Que legal, né? Que legal. Nem. Mano. Pô, pô, pelo amor de Deus, até o cara pagão vai ver isso aqui e falar, pô, pera aí, acho que vocês estão mexendo com as criaturas que não deveria mexer, não, né? Quando todos se juntam e vão para o campo aberto e expulsar o Galogog da cidade, fazendo meio como se estivessem abençoando os campos ao mandar embora esse demônio. O problema é que durante a celebração, Rebecca percebe que sua filha saiu do lado de Brione e sumiu dali. Então ela vai dar uma checada no bosque e vê sua filha se enfiando no meio das árvores com o Galogog e indo embora. Rebecca até tenta ir atrás deles, mas ela acaba se distraindo com alguns amuletos pendurados nas árvores e cai de um barranco, fazendo com que ela fique tonta e perca o rastro dos dois. Bom, eu ainda não tenho filhos, mas com certeza sei que a última coisa que você deve fazer é tirar seus olhos deles. Ainda mais em uma cidade que você mal conhece. Na verdade, independente da cidade, você jamais deveria fazer isso. É, pelo amor de Deus. Ainda por cima, em um festival onde será fácil de você perder a sua filha de vista, já que esse poderia ser um evento grande, atraindo visitantes de todo o país. E dessa forma, teriam pessoas desconhecidas circulando na cidade. E deixar crianças sem vigilância em situações assim é extremamente perigoso. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de crianças desaparecem por ano. Só no Brasil são cerca de 50 mil, e nos Estados Unidos é pior ainda, com um número assustador de 460 mil crianças desaparecidas por ano. Então, largar o seu filho correndo por aí pode ser algo bem perigoso, caso tenha algum maluco de olho nele. Pra vocês Eu já vi esse filme. terem uma ideia, lá nos Estados Unidos é praticamente um ato criminoso você falar com uma criança que não conhece, pelo menos para os pais, já que eles vão ficar malucos e vão vir cobrar você se virem em uma situação assim. E isso se deve pelo tanto de pequeninos que somem por lá. E no caso, os pais não estão errados nessa situação, pois evitar o contato com estranhos é a melhor forma de prevenir que algo assim aconteça, pois basta o mínimo de descuido para algo terrível ocorrer. Além disso, também seria bom que os Holland tivessem pesquisado um pouco sobre a cidade onde estão indo morar, ainda mais se tratando de um local pequeno e pouco conhecido. É interessante saber que tipo de coisas acontecem por lá, se existem muitos crimes, desaparecimentos, ou até mesmo se existe algum tipo de lenda sobre algo assim, porque às vezes pode não ser um monstro fazendo isso, mas sim pessoas que usam essa lenda como escudo. Então, uma rápida pesquisa sobre esse festival no Google poderia ajudar, e talvez ela encontraria alguma notícia sobre outro desaparecimento que pode ter acontecido no passado. E isso já seria o suficiente para levantar a guarda da Rebecca e fazer ela ficar mais de olho na própria. Reverenda? No protestantismo é liberado mulher ser sacerdotisa?
filha. E após ter constatado que sua filha foi raptada, Rebecca deveria ter imediatamente gritado para as pessoas, falando o que aconteceu e que todos deveriam se juntar para procurar enquanto ainda está recente. Isso com certeza aumentaria a chance de encontrar pistas ou até mesmo a própria garota. E uma coisa que os pais dessa garota deveriam ter notado é que o quarto dela está recheado de símbolos estranhos e ela está extremamente obcecada pelo folclore da cidade de Barrow. Então existe a chance de que alguém tenha colocado ideias na cabeça da garota aos poucos, para quando uma situação assim acontecesse, ela fosse com o Galogog facilmente, sem gritar e pedir socorro. No dia seguinte, policiais vão até a casa dos Holland e fazem uma série de perguntas para saber o que havia acontecido. Só que depois de ouvirem o depoimento da mulher, o investigador fala que não tinha um barranco onde ela disse, e nem amuletos das árvores. Além disso, por algum motivo, o policial não parecia nem um pouco preocupado em achar a garota. Tanto que ele diz que Rebecca precisa de um tempo para se acostumar e aceitar. Nesse momento, a mulher se lembra que seu coelhinho não foi alimentado e sai dali para ir dar comida a ele. E enquanto ela faz carinho no animal, Rebecca percebe que existem pessoas fantasiadas observando a sua casa. Aí ela volta para assim, a filha da menina desaparece e o policial fala, não, você tem que passar um tempo para se acostumar. O quê? E nota que os policiais estão pegando os brinquedos de sua filha. Por isso, ela deixa o coelho com algumas senhoras que estavam ali para ajudar e sobe para expulsar os agentes do quarto da criança. O estranho é que assim que ela sobe, as senhoras começam a gargalhar. No quarto, o agente diz que essas coisas são para que os cães possam farejar. Só que Rebecca não acredita nem um pouco e se tranca no quarto para orar e acaba tendo uma alucinação com a Grace. Algum tempo depois, os Roland se juntam com vários moradores. Mano, pequena vila na Europa do Norte. Pode ter certeza que tem culto pagão ali, cuidado. E agentes para fazer uma busca completa pelo bosque que Grace havia desaparecido. E assim encontram as asas da fantasia de anjo da garotinha caída no chão. Mais tarde, os Roland voltam para casa com os policiais e vem uma gravação de vídeo que foi feita na noite da festa. Na filmagem, é possível ver Grace falando com o Galogog bem na beira do bosque. E além disso, é possível ver de uma maneira um pouco nítida o rosto da pessoa fantasiada de demônio. Isso deixa Rebecca extremamente acelerada e com vontade de achar o homem. E como a cidade era pequena, os policiais falam que não irá demorar muito até ele ser identificado. Ainda mais que ele tinha uma tatuagem triangular em sua mão. Depois dos policiais saírem para investigar, o casal vai junto até um bar conhecido, e é muito bem recebido pelos moradores que se compadecem da situação, e estão tentando de toda forma levantar o ânimo de Rebecca, dizendo que logo a Grace será encontrada. Porém, essa parada no bar não foi em vão, pois além de beberem um pouco, o casal escuta o dono do bar que o homem fantasiado de Galogog se chama Derry Nash, um jovem que vive com o seu avô Graham em uma fazenda, e sai muito raramente. Isso se confirma ainda mais quando Rebecca desenha um símbolo triangular, e o dono fala que essa era a tatuagem que Derry tinha. Ouvindo isso, Rebecca e Henry saem do bar e vão de carro até a tal fazenda. O local parecia meio vazio e estava tudo escuro, por isso Rebecca sai procurando pelos arredores. Ela até chega a se encontrar com alguém, mas era o avô de Derry, que estava bem ansioso e queria expulsá-la dali. A Rebecca resiste e continua procurando por Derry, mas a única coisa que ela acha em um trailer do cara é um animal morto e pendurado em um altar macabro, com uma frase logo embaixo dizendo, ele fica nos campos e espera. Depois disso, os dois voltam para casa e conversam dizendo que alguém precisa achar a filha deles. Rebecca fala em países eslavos tem cultos com o sol negro e o caralho, pois é. Que eles mesmos devem fazer isso, só que Henry parece acreditar que a polícia irá achá-la. E ouvindo isso, a mulher vai para o quarto dormir e tem pesadelos com a sua filha. Ok, desde o início algo já estava cheirando mal. Tudo bem o policial falar que os amuletos não estavam nas árvores, pois podem ter sido tirados ao fim do festival, mas ele claramente não conseguiria fazer com que o barranco desaparecesse em uma noite. Por isso, Rebecca deveria voltar ao local onde viu a sua filha desaparecendo, para ver se o que o policial falava era verdade. E se fosse verdade, poderíamos dizer que ela estava alucinando, e que até mesmo o fato... Aqui ó, sobre a reverenda é mais presbiteriano e metodista, mas é uma forma arcaica. O mais comum é que se utiliza bispa mesmo, porque é ambíguo o fato da mulher poder ou não exercer o pastorado. Entendi, o xenocubologista, valeu. De ter visto alguém saindo com a filha poderia ser a sua imaginação, o que mudaria um pouco as coisas. E caso fosse mentira do policial, ficaria claro que realmente existe algo de errado em tudo que está acontecendo, e que nem mesmo a polícia... Não ironicamente, ir pra uma vila antiga na Europa igual ser sacrificado em algum culto estranho. Não, ironicamente. Dali é confiável. Isso já poderia fazer com que o casal se preparasse para mais coisas além de apenas procurar por sua filha. Pois se estão tentando encobrir um desaparecimento, é possível que todos saibam o que está acontecendo e simplesmente sejam coniventes com isso. O que com certeza faria com que a segurança deles fosse completamente quebrada. Afinal, eles estariam rodeados de inimigos. E tá na cara que com todas as pessoas agindo de forma tão normal a respeito do desaparecimento da Grace, também já é uma grande bandeira vermelha, sim, indicando que algo de errado não está certo. Então, em vez de depender apenas da polícia local, Rebecca deveria envolver mais pessoas nisso, como agências governamentais. E quando uma criança desaparece na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, pode ser gerado alerta Amber, que no caso serve para quando uma criança desaparece e pode estar correndo um risco grave. Esse alerta passa em vários locais, como na televisão, rádio, mensagens de texto e até mesmo em painéis eletrônicos em rodovias, divulgando amplamente o ocorrido, para caso a pessoa seja vista, ela seja reconhecida e as autoridades sejam informadas. Então, a primeira coisa que Rebecca... A primeira coisa que eles tinham que fazer é arranjar uma pistola, um facão e um machado.
deveria ter feito aqui seria procurar Martelo. outras pessoas para lhe ajudar, como um canal de TV, por exemplo, pois a polícia local parece não estar dando a devida atenção para o caso, já que na busca pela Gracie não existia nenhum cachorro farejador junto com o grupo, indicando que eles não estavam muito afim de encontrá-la. Isso porque cachorros farejadores são extremamente treinados e podem seguir rastros de até 20 km de distância, e tendo encontrado as asas que Gracie estava usando naquela noite, seria o item perfeito para rastrear a garota. Fora isso, é ótimo que o sujeito fantasiado de Galogog tenha sido identificado, só que foi extremamente imprudente a atitude do casal em ir desarmados até o meio do nada em uma fazenda de pessoas que eles não conhecem, e onde um possível sequestrador mora. Honestamente, foi muita sorte que nada tenha dado errado. O mínimo que eles poderiam ter feito era se armar para não Aí, ó. serem pegos desprevenidos por algum cultista maluco. No dia seguinte, Rebecca chama vários fiéis para a igreja e pede para que eles ajudem a encontrar sua filha. E claro que para isso, ela pede para que orem com ela em nome de Grace. Porém, alguém se recusa a fazer isso. O nome de Gracie? E esse era Jocelyn Abney, o homem que se fantasiou como o Senhor do Caos no evento regional. E segundo ele, a divindade para a qual ela deveria se voltar não era Deus, e sim aqueles que eles chamam em todos os festivais, pois foi Galogog que pegou Gracie. Com isso dito, Jocelyn sai dali e os crentes continuam orando. Após isso, o casal Holland volta para casa e recebem a visita de alguns vizinhos amigáveis, que estavam ali para confortá-los. O estranho de tudo isso é que todos parecem estar normais a respeito do desaparecimento de Gracie, como se praticamente nada tivesse acontecido. Eles estão fazendo bolos, contando piadas e sorrindo de maneira genuína, como se o sumiço de uma criança não fosse sério. O povo tirando os brinquedos do quarto da menina, quase como se eles quisessem apagar a existência da garota, né? E sim algo comum por aquelas bandas. Depois que todos vão embora, Henry decide conversar com a sua esposa. Só que ao contrário de mostrar preocupação com o sumiço de sua filha, ele parece mais preocupado com a intervenção de Abney na reunião. Ao mesmo tempo, Miri, que é uma das senhoras amigas dos Holland, está em casa quando percebe que os ovos estão estragados. Por isso ela pede para que Ida vá pegar alguns novos no galinheiro. O problema é que quando Ida chega lá para recolher os ovos, ela vê uma criatura estranha parecida com um demônio no galinheiro, e as galinhas obviamente não estavam mais lá. Isso deixa a senhora conturbada, e ela sai andando pela cidade em meio à chuva. Por sorte, Rebecca, que tinha saído para caminhar, a encontrou e a levou de volta para casa. Ao chegar lá, Miri e Rebecca colocam ela na cama, e Rebecca tenta fazer uma oração para a senhora. Só que logo as coisas ficam estranhas, pois Ida começa a agir como uma louca, dizendo que ele está dentro da casa e arrancando o próprio cabelo. Além de que batidas são ouvidas pela casa, e a porta se fecha sozinha e um vulto pode ser visto. Nesse momento... Então existe o sobrenatural, né? Eles não estão lidando só com pessoas cultistas. O sobrenatural existe. Rebecca e Miri saem Aí complica, né? dali e vão conversar na sala. Aí eles teriam que entrar na internet imediatamente pra descobrir como lidar com essas coisas, chamar alguns caçadores de demônios, chamar os exorcistas da igreja. Respeito de Galogog. A senhora revela que Galogog não é um demônio, mas sim um espírito dessas terras. E todos da cidade sabem disso por conta de um livro de folclore local que é bem conhecido. Rebecca pega o livro e entende que em 1621, Tobias Brown, também conhecido como Senhor do Caos, fez um tipo de contrato com o espírito. E o acordo se baseava em oferecer alguns presentes para o Galogog, enquanto que por sua vez ele abençoaria as terras e a colheita. E adivinhem só, com o passar do tempo, os locais perceberam que os melhores presentes eram almas jovens. Só que algum tempo depois, a igreja chegou e finalizou os hereges que faziam as oferendas, acabando tem que fazer de novo com esse evento até recentemente, quando algumas famílias antigas modificaram o ritual e o trouxeram de volta, agora expulsando o espírito da cidade e fazendo com que não seja mais algo herege. Além disso, Miri revela que Grace não foi a primeira a desaparecer no festival, pois o mesmo aconteceu com o filho de Jocelyn há 12 anos. De repente, Ida aparece ali e diz que as duas Jocelyn, pois o mesmo aconteceu esse cara aí, né? Com o filho de Jocelyn há 12 anos. De repente, Ida aparece ali e diz que as duas crianças foram levadas apenas para uma caminhada, além de também gritar algo sobre um celeiro preto. E para completar a loucuragem, ela faz xixi ali mesmo. Vendo isso, Rebecca sai rapidamente dessa casa e se encontra com o investigador Hyde. Mas o cara diz que irão fazer outra busca por Gracie e sai dali para atender um chamado urgente. Bom, com certeza é estranho um cara dizer que o responsável pelo desaparecimento de sua filha não foi um humano, e sim um espírito folclórico. Mas eu acho que para alguém que não tem nenhuma pista para seguir e saber exatamente o que aconteceu, valeria a pena pesquisar mais sobre esse tal de Galogog e tudo o que o cerca. Afinal, por ser depois do dia ali com a velha, instantaneamente ele teria que fazer isso. uma lenda local, Ela, né? provavelmente E se o cara já teve o filho roubado também, eu iria falar com esse cara. existem formas de se comunicar com ele, afastá-lo ou finalizá-lo. E se tudo que o Jocelyn disse for verdade, esse conhecimento com certeza seria bem-vindo. Por isso, Rebecca deveria ter aproveitado que estava com o livro em mãos para procurar saber mais sobre ele. E claro, perguntar aos ativos mais velhos também seria ótimo. Isso considerando que eles são confiáveis. Ela também poderia descobrir o porquê da velha ter arrancado o cabelo quando falou da criatura. Até porque a filha dela fez a mesma coisa anteriormente. E isso poderia ser algum tipo de oferenda para o ser deixar a pessoa em paz. Então ler aquele livro antigo do começo ao fim seria extremamente útil. Já que tudo está indicando que algumas pessoas dessa cidade fazem parte de algum culto secreto de adoração ao Galogog. Algo que não é muito bom. Afinal, vocês já sabem que quando se tem um culto, geralmente tem algum sacrifício envolvido
vida, igual vimos lá em Midsommar. Então, talvez se o alerta Amber tivesse sido propagado, isso poderia fazer a Grace magicamente aparecer, se é que vocês me entendem, pois uma investigação mais profunda acabaria revelando esse culto. E geralmente esse pessoal quer ficar o mais fora do radar possível, para não atrair a atenção indesejada para suas práticas bizarras. Com tudo isso acontecendo, Rebecca não parece sentir muita confiança na polícia, por isso ela vai imediatamente até a casa de Jocelyn para que conversem um pouco. Ainda mais levando em conta que os dois tinham o desaparecimento de um filho como algo em comum. Jocelyn não recusa a proposta e chama ela para beber um chá. Aí ele revela que seu filho era um garoto estranho e que ele não faz muita falta. Só que além disso, o cara também começa a falar que Grace foi pega para servir como sacrifício, para que a cidade floresça e cresça. E Rebecca poderá entender que Galogog está com a garota quando os sinais, ou melhor, os presentes começarem a aparecer. E esses sinais são amuletos de cabelo, sangue, fogo nos campos e um sol aparecendo atrás de um celeiro preto. E ele até fala que é estranho Rebecca dizer que Galogog não existe, sendo que ela ora para um deus todos os dias. Nesse momento, o telefone da Rebecca toca, e quando ela atende, vê que era Henry. Ele avisa que a polícia estava atrás de Derry, mas que Tipo, esses filmes de terror às vezes gostam de, tipo, olha só, o seu pai barbudo no céu não existe, mas tipo, se existe algo sobrenatural, né? Se um Galogog da vida existe, pra mim é mais provável ainda que exista algo maior do que ele, né? Aí depende se a galera é agnóstica e acha que estamos numa prisão eterna onde a carne faz a gente sofrer, ou se a gente tá em um milagre da vida, né? Felizmente não conseguiram pegá-la em uma perseguição no meio da floresta. Ouvindo isso, Rebecca se despede de Jocelyn e decide ir até aquele local onde ela viu Derry levando sua filha. Só que ao chegar lá, ela encontra alguns amuletos e também escuta a voz de Derry, dizendo que ela deveria parar de procurar, e que ele não havia pego Grace. Ela até vê um enorme ser entre as árvores, só que Rebecca não entende muito bem aquilo, e começa a seguir de onde a voz vinha. E nisso ela acaba vendo rapidamente a imagem de um enorme celeiro preto em meio à névoa. Aí o celeiro Ninguém tá com celular nessa hora aí, não? some, e Rebecca volta para casa. Porém, essa situação toda já havia deixado Rebecca no limite, então no dia seguinte ela vai até a escola local e fala com a Briony, querendo saber tudo que ela sabia a respeito do desaparecimento de Grace. A Pestinha e as outras crianças começam a fazer graça com Rebecca, e aí ela usa uma abordagem, digamos, diferente para interrogar a garota. Caralho, meteu um socão, um tapão na cara da menina? Aí eu gostei. É a melhor opção, mas acabou dando certo. Por isso, Briony fala que as crianças sempre recebem aulas extras do Clube da Natureza. E lá, as crianças aprendem sobre o folclore local, músicas e até como fazer amuletos de cabelo. Aí, sob o pedido de Rebecca, Briony a leva até o quarto secreto. E lá ela conta a história de como o Senhor do Caos e Galogog fizeram um trato. Mas o importante é que Grace foi levada como presente apenas porque Galogog sabia que isso iria fazer com que Rebecca fosse até ele. Além disso, Briony também fala que Grace está no celeiro preto com um espírito. E no fim dessa noite, ela irá desaparecer juntamente com o celeiro e com o Galogog. Nesse momento, George chega ali furioso porque ouviu das crianças que sua filha estava sendo interrogada, e por esse motivo ele avança pra cima de Rebecca. Só que logo as coisas se acalmam quando Rebecca fala do Clube da Natureza e tenta dizer que os professores são as más pessoas. Porém, George não leva isso a sério, já que ele conhece os educadores. Em seguida, Rebecca volta para casa imediatamente e fala para Henry que no outro dia a polícia estava tentando levar embora os desenhos e amuletos que Grace havia feito no Clube da Natureza, quase como se quisessem apagar qualquer vestígio, indicando que a polícia podia fazer parte Pois é, desde o início já tava assim, né? desse culto a Galogog. Porém, Henry não consegue levar isso a sério, e até mesmo diz que Rebecca está ficando paranoica com tudo isso, pois podem apenas serem pessoas querendo acreditar em algo, assim como a maioria dos humanos, e que por isso... Aí viu, tipo, olha só, as críticas sociais, religiosas, muito fodas. Os dois deveriam confiar na polícia e esperar. Sim, confie no Estado, exatamente. Confie na polícia. Confie no Estado. Confie em humanos falhos. E vendo que seu marido é um bunda mole de marca maior, Rebecca fica irritada e sai dali sozinha para ir procurar por Grace. Ok, eu também acredito que a Rebecca deveria ir conversar com o Jocelyn. Só que... Mano, imagina você, pai e mãe de uma criança desaparecida. E você puramente decide confiar na polícia e ficar sentado sem fazer mais nada. Ok, confie na polícia, mas não fique parado sem fazer nada. Pelo amor de Deus. É, sei lá, um ímpeto moral necessário. Totalmente despreparada e sozinha não era nada seguro. Ainda mais levando em conta que ele é quem mais parece saber. Narras anarcocapitalista, cara, é muito estranho falar que você não deve confiar em político brasileiro, em miliciano e polícia do Rio de Janeiro. É muito estranho falar isso, tipo, é tão fora da casinha assim, sabe? Tipo, uou, ele é anarcocapitalista, meu! Tipo, é muito estranho, pra mim é tão óbvio, meu pai sempre falou isso, nunca confio em político. Entendeu? Se a polícia tivesse aqui pra proteger, ela não pisava na tua cabeça quando você desobedece o Estado, caralho. Desde sempre a polícia serviu pra manter a lei. Não importa se essa lei é cruel ou não. É um mecanismo de controle. Eles não são seus amigos. Eles são uma ferramenta da sociedade. E você deixa ele fazer o trabalho deles, mas isso não significa que você tem que se submeter a eles moralmente em tudo que você faz na vida, porra. Se seu filho sumiu, você só ficou sentado esperando a polícia encontrar, você é um merda.
Você devia ter saído, contratado advogado particular, advogado investigador particular, ter saído pela rua, distribuído panfleto e por aí vai, porra. Saber e levar a sério tudo que envolve o Galogog, o que pode ser um sinal de que o cara está mais envolvido em tudo isso do que parece. Então ela deveria ter pego alguma garantia antes de ir ali, avisado alguém ou levado algo para se defender. Fora que seria muito mais inteligente falar com um estranho em um local aberto, e não dentro da casa dele. Provavelmente levar aquele protótipo de marido que ela tem serviria para alguma coisa, já que se o Jocelyn atacasse, era só ela usar o cara como escudo humano e vazar do local. E esse cara é tão tapado que existem duas opções aqui. Ou o Henry faz parte desse culto também e aceitou que a sua filha fosse levada, ou ele é só burro e preguiçoso mesmo. Porque é impossível que um pai não fique desesperado e faça de tudo para encontrar um filho desaparecido. Porque esse cara aqui está sendo praticamente uma planta em toda essa situação. Não, é porque também como o filme é em inglês, né? E até tipo, olha só como Deus, na verdade, é um papai do céu imaginário que você acredita, e o homem é um bunda mole, sei que e tal. Tem um monte de coisa envolvida. Não que o filme seja ruim, mas você percebe que tem um monte de coisa envolvida, né? Mas tudo bem, é pra criar uma situação de desespero pra mulher que não pode contar com quem ela deveria mais poder contar, que é, por exemplo, o marido, ou o pai dela, a família dela. Ela não tem essa força de Marte, né, na vida dela. Literalmente um dos símbolos, né, alquímicos, símbolo masculino, símbolo de Marte. Então, da força da guerra, né, do ímpeto de fazer as coisas acontecerem, né. E aí é um baita exemplo de como que é homem na nossa sociedade hoje em dia, né? A parte boa de tudo isso é que Rebecca está entendendo cada vez mais onde se meteu quando veio morar nessa cidade, pois está bem claro que as raízes da cidade foram construídas em cima da lenda de Galogog, o que é mais uma prova fortíssima de que todos ali sabem de algo, e talvez saibam o que aconteceu com Grace. E galera, a lenda do Lord of Misrule, ou Senhor do Caos, é algo real, só que um pouco diferente do que vemos aqui. Essa era uma tradição que acontecia regularmente até o século XVII, onde os papéis da sociedade se invertiam durante um tempo, e os servos viravam mestres, e os mestres se tornavam servos. Algumas leis absurdas eram impostas, e praticamente qualquer regra da sociedade era suspensa temporariamente. E o Senhor do tipo The Purge. O caos escolhido tinha um certo poder em suas mãos, como fazer piadas e brincadeiras com pessoas poderosas. Lembrando que antigamente, se você falasse mal do rei, você perdia a cabeça. Além disso, o Senhor do Caos poderia causar desordem durante as celebrações. E é claro que no final das festividades, ele perdia todos esses benefícios e voltava para o seu posto normal. Isso tudo servia para aliviar um pouco as tensões sociais. Alguns dizem que o Senhor do Caos escolhido era sacrificado ao fim do festival. Porém, nos registros históricos não consta nenhum sacrifício humano nesse evento. E para terminar, isso praticamente virou o Natal que temos hoje em dia, pois naquela época as pessoas também ganhavam presentes. E na verdade, várias tradições consideradas pagãs foram um monte de... Na verdade, o Natal é um pouco diferente, né? Tem outros também, é uma mistura enorme, né? meio que absorvidas pelo cristianismo, se é que podemos dizer assim, e viraram as festas que conhecemos nos dias atuais. Após sair Essas festas dos dias atuais também são mais mercadológicas do que religiosas, né? ali, a pastora dá uma passada na igreja. Quem mais transformou isso foi... Agora eu vou virar socialista, né? Foi o capitalismo, né? Que absorveu as culturas para transformar em produto. Para fazer uma oração e escuta um vulto de Grace falando em seu ouvido a respeito do terceiro sinal, o fogo no campo. Então ela sai da igreja e vai até o local onde todos os fiéis estavam reunidos para fazer uma vigília em nome da garota. O problema é que enquanto ela está lá dentro olhando para os desenhos, Jocelyn aparece e decide fazer uma oração em nome de Grace. Só que essa oração era para Galogog e não para Deus. E para piorar, todas as pessoas que estavam ali começam a entoar a música de oração em uma só voz, mostrando que todos ali eram desse culto desde o início. Isso deixa Rebecca desesperada e ela começa a perguntar o que fizeram com a filha dela e onde ela está. Mas em resposta, Jocelyn apenas diz que Galogog fez uma casa para Grace e para ela, caso a Rebecca decida se juntar a ele. Vendo que não iria conseguir nada, Rebecca se sente ainda mais desesperada e sem chão. Por sorte, Henry aparece ali nessa hora e mete um tapão na cara do Jocelyn, fazendo com que o coral pare. Então, Tapa? Jocelyn diz que tudo irá acabar essa noite e manda que os dois saiam dali. Depois disso, o casal Holland volta para casa e começa a discutir o que fazer, porque Henry finalmente percebeu que tudo que a sua esposa disse era verdade. O pior de tudo é que os cultistas surgem do lado de fora e queimam o carro deles. Rapidamente, os dois descem para tentar apagar o fogo, mas enquanto Henry estava longe, Derry aparece do nada e surpreende a Rebecca. O cara fala que realmente foi Galogog que capturou as duas crianças e que Grace irá desaparecer depois dessa noite. O cara era, no final, o filho do cara lá, sequestrador, não tinha nada a ver, né? Tipo, ele tava envolvido, mas ele que vai ajudar todo mundo. Bem comum desse tipo de filme. Além disso, ele fala que a única forma de chegar até o celeiro preto e resgatar... Porque ele era o único personagem que foi revelado como relevante, tinha sido esquecido durante o filme todo. E aí quando ele volta aqui é uma surpresa. Porque, é verdade, esquecemos dele, mas na verdade ele era do bem e todo mundo era do mal. A garota é se entregando ao espírito. De repente, alguns cultistas aparecem do lado de fora e sequestram Henry. Derry até dá uma de herói, tenta chamar a atenção do culto para que a mulher fuja. Porém, os dois acabam sendo capturados e ele é brutalmente finalizado por Jocelyn. Mais tarde, Rebecca acorda em uma sala rodeada pelos cultistas que estão sendo capturados. O marido ou o garoto?
finalizado por Jocelyn. Mais tarde, Rebecca acorda em uma sala rodeada pelos cultistas. Jocelyn se aproveita do desespero da mulher e manda trazer Henry até ali, pois ele também será dado como um sacrifício e como vingança por aquilo que fizeram com Tobias Brown. Vendo isso, Rebecca se desespera e tenta apelar para o emocional das pessoas, afinal eles se conheciam. Mas suas tentativas são inúteis. Aí, vendo que não ia ter jeito, Henry encoraja sua esposa a recuperar Gracie e pede para que ela não olhe o que acontecerá. Ok, eu acho que estava bem claro para qualquer um que todas as pessoas da cidade estavam envolvidas nesse terror. Com certeza. Porém, ainda pior do que parecia. A coitada da Rebecca estava completamente cercada por Pera, ele fala 3 palavras e morre? Aparentemente sim, né? Acho que... talvez é tipo um anticlímax, você acha que vai dar tudo certo, dá tudo errado, depende muito da execução. Inimigos, que não parecem ter problemas em sequestrar ou finalizar alguém. E estar rodeada de assassinos é sem dúvidas uma situação extremamente complicada de se lidar. Eu saía matando todo mundo. Como Rebecca está no meio dos cultistas, ela deveria jogar o jogo deles agora e tentar procurar todas as informações possíveis para desmantelar esse culto e expulsar esse deus pagão dali. Eu morria matando todo mundo, foda-se. Como ela é cristã, orar para o seu deus poderia ajudar, já que foi assim que baniram Galogog da primeira vez. E caso ela se encontre com essa criatura, ela deveria levar o máximo de itens do cristianismo consigo, como cruzes e água benta. Pode ser que isso enfraqueça o espírito e permita que ela resgate a sua filha das garras do Galogog. Já falando de quando a Rebecca encontrou Derry, os dois deveriam ter se escondido melhor naquela garagem. Um dos cultistas já tinha checado o lugar. Sim, o cara olhou mal e porcamente, e poderia ter uma segunda vistoria. Então eles poderiam usar qualquer um daqueles panos para se cobrir e ficar escondido por um tempo até estar seguro sair. Dessa forma, Derry não seria finalizado, e Rebecca teria um aliado que conhecia mais do folclore local, e poderia ajudá-la a navegar melhor por essas lendas. Já o peso de papel, quer dizer, o Henry, provavelmente não tem como impedir que ele seja... Com o que nasce? Com os dedos? Sim. Sim. Primeiro que não ia andar desarmado nessa cidade, né? Tem que ser muito burro pra depois de tudo que aconteceu, essa mulher não tá com 3 facas guardadas no casaco dela. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Nesse ponto aqui, ela já viu que tinha culto, já viu demônio aparecendo, já viu gente endoidando. Ela não tinha 3 facas guardadas. Ela e o marido não tinham 3 facas guardadas no casaco deles, não? O cara foi pegar, foi tomar um soco. Ah, tomei um soco, pega a faca, enfia no bucho do cara. É, filme de terror ninguém pensa. Seja finalizado, já que no momento o culto tem mais números e Rebecca está sozinha. Por isso, a melhor coisa a se fazer seria olhar para o lado e fazer de tudo para não se abalar nesse momento. Afinal, a vida de Rebecca e da Grace ainda estão em xeque. Assim que termina de conversar, Jocelyn coloca um saco cheio de álcool na cabeça de Henry. E digamos que o cara fez cosplay de tocha humana, menos a parte de ficar vivo depois de pegar fogo. Depois disso, Rebecca e os cultistas vão para o campo perto do bosque e começam a entoar o canto de adoração a Galogog. E como precisava fazer isso para resgatar sua filha, Rebecca entra na onda. Aí, assim que um eclipse está para ser formado, ela entra no bosque e vai até o gigante celeiro preto. Ao entrar, ela encontra sua filha que estava meio paralisada em uma cadeira e tira sua venda. Rebecca rapidamente decide tirar a sua filha dali, mas assim como a Grace disse, ele não deixará ela saírem tão facilmente. De repente, os passos de Galogog começam a serem ouvidos vindo da escuridão. Rapidamente, o espírito gigante se aproxima e começa a cheirá-la. E vendo isso, Rebecca pega seu amuleto de cabelo que representa a bênção do espírito e entrega para Galogog, o que permite que ela saia do celeiro com a sua filha e volte para o campo onde estavam os cultistas. Mas o fato de recuperar o presente de Galogog fez com que o pacto feito por Tobias fosse quebrado, e isso obviamente não ia ser bem visto pelos moradores, ou pelo menos era isso que Jocelyn achava, pois quando ele manda que finalizem Rebecca, ninguém obedece. Afinal, diferente dele, que teve seu filho arrancado de seus braços e apenas aceitou, ela foi até o celeiro preto, encarou o espírito e trouxe de volta a própria filha, o que também fez com que o trato de terror com a criatura fosse quebrado. E assim como deveria ser inicialmente, toda essa situação se encerrará essa noite, mas não para voltar o ano que vem, e sim para sempre. Por isso, os moradores finalizam Jocelyn a sangue frio e o jogam na fogueira. Dessa forma, a cidadezinha volta ao mais normal possível. E bom, a Rebecca volta a pregar aos fiéis. Bom, assim como eu disse antes, a única forma... Que final merda! Que final merda! Por isso, os moradores finalizam Jocelyn a sangue frio e o jogam na fogueira. Dessa forma, a cidadezinha volta ao mais normal possível. E bom, a Rebecca volta a pregar aos fiéis. Bom, assim como eu disse antes, a única forma mostrada de conseguir acabar com toda essa situação parecia realmente ser acabar com um pacto de sacrifício. Pois como vimos, não foi mostrado se o Galogog tinha ou não alguma fraqueza para ser explorada. Por isso, a melhor decisão seria deixá-lo de lado e mudar o foco para a causa. E a causa do desaparecimento de Grace era servir de sacrifício para que a cidade fosse abençoada. Porém, como foi dito no livro, quem decidiu que o melhor sacrifício eram as almas jovens foi o próprio povo do vilarejo, e não o Galogog. O maior problema, ao meu ver, foi a Rebecca ter voltado para onde estavam os cultistas. Claro que seria difícil sair da cidade com uma criança nos braços, ainda mais passando pelo meio das árvores, mas com certeza essa ação foi extremamente perigosa, pois existia a chance dos cultistas ficarem com sangue nos olhos por conta do que ela havia feito, e isso poderia acabar ficando feio para o lado dela e da sua filha. E A mensagem final do filme é ser abençoada pelo capeta, sim. Em conta que apenas a Rebecca estava empenhada em achar a filha, já que o Henry era um pateta, com certeza se ela tivesse escalado a situação com o alerta Amber, por exemplo, os cultistas pensariam 2 vezes antes de seguir o ritual, pois esse tipo de atenção seria bem prejudicial para o pequeno culto deles. E se Rebecca tivesse dado uma estudada na história do local, quem sabe ela poderia ter se preparado melhor para o dia do festival, ou nem teria ido morar nessa cidade para começo de conversa. Fala galera, esse foi como derrotar o Senhor do Caos. Você acha que conseguiria sobreviver? Pô, como derrotar o Senhor do Caos? Usando lógica básica. Qualquer carioca derrotaria o Senhor do Caos. O filme, né?
Qualquer carioca derrotaria o Senhor do Caos, pelo amor de Deus. E nem precisa ter arma de fogo. Ia dar um problema, ia dar uma canseira, mas ia. Pelo amor de Deus, cara. Que povo burro. Não, nego em um filme de terror é muito burro, cara. Dá uma agonia. O povo é muito burro, cara. Tudo. E ela volta a pregar pro povo, cara. Será que eu tenho cena final? Será que tem o final da cena? O final do filme? Mano, eu procurei. O Senhor do Caos, cena final. Olha o que aparece. Quando o marido é ciumento. Humor, comedy shorts, comédia brasileira. Me diz, YouTube, o que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor das Armas até vai, mas a busca do YouTube tá um lixo completo. Vamos ver qual que é o nome do filme em inglês? Lords of Misrule. Não deve ter nada no YouTube, né? Deixa eu ver se tem algum site. Tem um Piratex, não, por favor? Só pra eu ver a ceninha final do filme? Deve ter algum lugar. Queria ver essa cena final do filme. Deve ser uma bosta ela voltando a rezar. Nossa, cara, que bosta. O que é. Eu não ligo pra nota, né? Mas quanto será que os críticos deram pra isso aqui? Não, daqui, ó. 49%. Nossa, vou pegar aqui, ó. Metacritic. Eu não ligo pra nota, não gosto de nota, mas só de curiosidade. 46 e 41. 46 e 40. Parece ruim mesmo, hein, galera? Parece ruim mesmo. Não, nem a crítica especializada deu uma nota boa. É porque o negócio. Cara, se nem a crítica especializada, que não sabe nada de especialista, que não é. Que primeiro, não é especialista. Segundo, não é crítica. Terceiro, só dá nota boa pra filme merda. Se nem pra esse filme eles deram nota alta, é porque esse filme deve ser uma bosta. Ó, Dudu Silva, chato, cansativo e muito lento. Não acontece nada do começo ao fim. Enfim, uma perda de tempo e dinheiro. Caraca, medo.